beijo grande para vocês e uma ótima noite da Atena. Aí já estamos com imagens ao vivo da Colômbia, onde daqui a pouquinho vamos mostrar para você a Taça Libertadores de América. Nós vamos mostrar Inter e América. São as chances do Internacional de Porto Alegre para poder ver se classifica. Ele precisa vencer os 2 jogos. O de hoje contra o América de Cali e também o próximo jogo na sexta-feira contra o Nacional de Medellín. O mesmo Nacional que conseguiu derrotar o Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre. É um jogo difícil, o Inter precisa de pontos, precisa buscar a vitória, mas tem chances ainda assim de conseguir a classificação na Taça Libertadores de América. Daqui a pouquinho, então, para você, Inter e América de Cali. A narração vai ser de José Luiz da Atena. Nós estamos com um pequeno problema no nosso áudio, mas assim que a gente tenha sanado esse problema, você vai ter a narração do da Atena e os comentários certíssimos e ótimos do Mário Sérgio. Lembrando a você que estamos com pequenos problemas no nosso áudio aqui da Rede Bandeirantes, mas já temos aí as imagens ao vivo. Oi, da Atena? Muito boa noite, Simone Belo. Boa noite, querido. Um beijo pra você. Da Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Um beijão grandão pra você também, Simone, a nossa musa das Minas Gerais. Internacional, que é Brasil na parada. O Internacional, que tem uma partida dificílima, só depende dele mesmo de conseguir a sua classificação para passar a fase subsequente da Taça Libertadores da América. Na próxima sexta tem outra parada dificílima, jogando em Medellín, aí na Colômbia, contra o Nacional. O Inter pega a dificílima equipe do América na sua casa, no estádio Pascoal Guerreiro. Tem muita gente lá no estádio, não está completamente lotado não. E aqui a nossa expectativa principal de um ótimo resultado para a equipe do Hélio Andrade. Também é essa a sua expectativa. Boa noite, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Boa noite, Datena. Boa noite, amigos. Eu acho que o jogo é um jogo dificílimo em função do Internacional não ter conseguido dentro da sua casa, com a sua torcida, com o fator campo a seu favor, conseguir vitórias frente tanto ao América como também contra o Nacional. Então isso criou uma certa dificuldade em termos de posicionamento na tabela. Então o Internacional a gente não pode, por mais otimista que seja, e eu sou otimista por natureza e acredito principalmente no futebol gaúcho, porque conheço profundamente o futebol gaúcho, mas tenho que, dentro de um comportamento imparcial, ver a coisa tecnicamente. E profissionalmente a gente chega à conclusão de que a tarefa do Internacional é muito difícil, mas fica a torcida e nós estaremos juntos com você, torcedor do Internacional, acreditando até o final. E esperamos principalmente que o comportamento da equipe, a nível individual, o Maurício, por exemplo, que é um jogador que o torcedor espera muito dele, que ele realize um bom trabalho, já que o Internacional jogando fora de casa, explorando o contra-ataque, que deve ser a sua arma, eu conheço o Hélio Andrade, vai usar muito essa arma, o Maurício vai ser de importância vital dentro dessa estratégia de jogo. Se ele estiver bem, o Internacional tem muitas possibilidades de chegar na vitória. Agora vamos sofrer um pouco, nós e vocês aí no Rio Grande do Sul. Mas sempre dá esperança de um ótimo resultado para a equipe do Internacional, né? Pessoal do Rio Grande do Sul, ligado da Rede Bandeirantes, você do Nordeste também, você do Rio de Janeiro, você aqui de São Paulo, você de Minas Gerais, o Brasil inteiro torcendo para um grande resultado dessa tradicionalíssima equipe do Inter de Porto Alegre. No grupo 4, e nós temos aí já a definição do Flamengo com 7 pontos ganhos, em primeiro lugar já classificado, praticamente também classificado o Nacional de Medellín, próximo aniversário da equipe do Internacional, da próxima sexta-feira lá em Medellín, com 6 pontos ganhos, o América de Cali, o aniversário de hoje do Inter com 5 pontos, e o Internacional está só com 2 pontos na última colocação. Na mesma proporção que o Internacional não conseguiu resultados positivos jogando aqui em sua casa, por consequência também em projeção, quem sabe os clubes colombianos possam tropeçar lá na Colômbia
Jair com uma verdadeira galinha, né? Tentando animar o seu clube e o hino nacional colombiano. Transmissão ao vivo para você, direto de Cali, na Colômbia. Estamos aguardando aí, inclusive, as definições do Internacional e também da representação do América. Bandeirantes, o canal do esporte. El país, la afición, los equipos, las hinchadas, todos los eventos, las grandes empresas. Es el fútbol. Suena el pitazo, rueda la bola, viene el toque, las jugadas, la emoción, el gol. O amigo da Rede Bandeirantes está acompanhando aí a abertura, né, da TV colombiana, uma abertura até de muito bom gosto. 93. Como sempre, super valorizada a Taça Libertadores da América pelos nossos irmãos sul-americanos. E ainda em execução, o hino nacional da Colômbia. Estamos aguardando agora a execução do hino nacional brasileiro. Colômbia ao vivo para o amigo da Rede Bandeirantes da faixa nobre. O hino nacional da Colômbia para o amigo da Rede Bandeirantes. Vamos esperar agora a execução do hino nacional brasileiro. E aí o América. Luiz Pérez, Jiménez, Cassiani, Cabreira, Álvares, Lozano, Escobar, Rincón, de Ávila e Ferreira. Fortíssimo o adversário do Internacional de Porto Alegre, que precisa da vitória. Toque do silêncio e é um festival musical também antes do jogo. Tocaram tudo também até agora. Agora, naturalmente, pela sequência protocolar, devemos ter a execução do hino do Brasil, né? Que até agora eu não ouvi. Vejam, senhores, o estádio não está totalmente lotado, não. Nacional necessita, precisa da vitória. Essa é a nossa expectativa aqui em todo o território nacional. O Inter que é Brasil. Torcida colombiana. Para o América basta o resultado de empate. Bom, o nosso hino não foi executado. Pelo menos nós não recebemos essa imagem.
Tá aí o time do América já definido então pelo seu técnico Maturana, que aliás é técnico licenciado da Colômbia, ou pelo menos afastado, ele volta quando quer, sai quando quer. E o time do Internacional de treinador novo, né? Perdeu o Antônio Lopes, que foi afastado exatamente depois daquele resultado negativo em que o Internacional acabou sofrendo a derrota para o Flamengo lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Você acha que essa troca de técnico também não atrapalha um pouco a cabeça do jogador, Mário Sérgio? Dentro da competição, qualquer troca a nível de técnico é prejudicial. O time que vinha conquistando títulos foi campeão com o Antônio Lopes na Copa Brasil e posteriormente também foi campeão do Campeonato Regional, do Campeonato Gaúcho. Então, duas conquistas importantes, inclusive a Copa do Brasil, que deu a condição do Internacional de Porto Alegre disputar a Libertadores das Américas. Mas o que eu acho é que o Enio Andrade é um técnico mais experiente, é um técnico mais capaz, na minha opinião. É claro que ele não pode resolver todos os problemas do Internacional agora, certo? Não tem tempo hábil para isso. Agora, dentro da sua competência, a médio e longo prazo, o Internacional vai voltar a jogar o seu futebol. Futebol que é tradicional da escola gaúcha, um futebol aguerrido, competitivo e principalmente quando joga fora de casa, um futebol fortíssimo em termos de marcação. Bom, eu não sei, parece que os colombianos erraram da execução do hino nacional, né? Eles tocaram alguma coisa parecida, pelo menos a nível de notas musicais, não deu para identificar como nosso hino. E tá aí Alfredo Rodas, o árbitro da partida, que terá o seu início nos pés dos jogadores colombianos. Começa o jogo do Pascual Guerreiro da Colômbia. E a nossa expectativa, eu repito, de um grande resultado para o Internacional de Porto Alegre, que é Brasil na Libertadores da América. E já tem o São Paulo pré-classificado para a fase subsequente desse torneio, hein? Camisa 14 é Rincón, uma das maiores estrelas do futebol da Colômbia. Tentativa do Pérez. O corte foi do Marquinhos de voluntário. Marquinhos, que estava inclusive ameaçado de não participar desse jogo. Cassiani já girou pela direita. Corte do lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre. O Inter pelo menos começa a tocar a bola no seu sistema de meio campo. Bola era para o Marquinhos, do Silas para ele, Marquinhos. Vai sobrar para o Célio Silva. Fernandes apenas tocou para arremesso lateral para o time da Colômbia. Federação da TV Caracol da Colômbia. Primeiros movimentos da partida para você. Taça Libertadores da América ao vivo. De Cali. Ponta Maurício desarmado. Maurício é inconfundível, né? Com esse cabelaço aí. E aos poucos a gente vai tomando contato também com os jogadores do Internacional. A sua escalação não foi fornecida. A do time da Colômbia também passou rapidinho. E vamos nos familiarizando com aqueles que estão compondo a partida para você. Tentativa era do Pérez, apenas o desvio do zagueiro do Internacional. Lateral bola para o time do América. Começo de jogo na Colômbia. Pérez jogando pela esquerda. Ele que em uma das partidas lá em Cali jogava como lateral direito, hein? Desenho tático totalmente diferente do técnico Maturana. O Inter parece inteiro do gramado. Tá tranquilo o time do Internacional, pelo menos à primeira vista. Comiso. Goleiro da representação do América, que pertencia à seleção argentina, jogando pelo River Plate. Domínio de bola pelo setor da meia cancha. Não tem muita pressa também o time colombiano, que joga pelo empate. O Lozano deixa um pouquinho mais atrás. Tentativa pela meia intermediária. Os
colombianos vão tocando a bola. Esse é o Lozano. Espigadão no meio de campo. Futebol colombiano que teve uma notícia muito ruim. Daqui a pouco a gente fala. Pode pintar o cruzamento aí na grande área. Por baixo faz o corte a zaga do Internacional. Por inteiro no detalhe Maurício até o Marquinhos. Pode meter na direita, pode tentar a abertura para a direita para o Célio Lino. Bom lance para o lateral do Internacional. Sai a bola com defeito do lateral direito do Internacional. Aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Célio tentou ali no meio. Tentativa era do Nando. Chegou com tudo o becão do Inter metendo para fora. Olha o Inter, olha o Inter. Marquinhos é rápido, camisa 10 do Internacional. Abertura até o Maurício, 3 colombianos sobre ele. Marquinhos do meio de campo. Dando a quem está girando para a esquerda, com o Silas tentando a abertura. O cruzamento seria ali na grande área. Escobar, o camisa 10 da equipe vermelha. Toque até a meia com o Álvares. Esse é o Álvares. Movimentação de bola da equipe colombiana nos minutos iniciais. A partida, 5 minutos do primeiro tempo, lá em Cali, na Colômbia. Inter de Nando. Tá difícil a abertura do Internacional com o Daniel, lateral esquerdo. Os colombianos estão fechando bem. Esse é o Cabreira, camisa número 13 do América. Silas está na marcação ali, você viu. Apenas o toque até o Ferreira. Jogada perigosa do De Ávila. Corte da zaga do Internacional. Camisa 4, Espigadão, pinga, muita experiência. Até o Daniel. Costa na jogada o Silas, capitão da equipe do Inter. Buscando um pouquinho mais atrás, o Rincon fez o corte. Jogada legal, jogada tranquila, segundo a arbitragem. Recuperação outra vez do Álvares. Boa bola para a direita. Passa diretaço aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Fricote, bombom cheio de fricote. E aí no detalhe para você, o goleiro do Internacional de Porto Alegre. 6 minutos e 40 segundos do primeiro tempo do Pascoal Guerreiro, direto de Cali, na Colômbia. Rincon, abertura de perna esquerda até o lateral Pérez. Seu camisa 10 Escobar. Célio Lino no meio até o Daniel, de lateral para lateral. E a falta apontada do jogador do Internacional. Vem buscar jogo Ferreira. Até o Rincon. Ótima participação do Rincon no começo do jogo. Melhor ainda, o becão do Internacional. Imagine uma cor. O chuveirão faz na hora com garantia Coral. Marcação do Maurício. E a bola fácil para o Comiso. Libertadores da América ao vivo para você amanhã às 9 da noite. Um grande amistoso Internacional, Vasco da Gama e La Corunha. A despedida do nosso querido Roberto Dinamite. Presenças do Bebeto, do Mauro Silva, do Zico, outros grandes craques. O Zico com a camisa do Vasco da Gama. Transmissão do Luciano do Vale. Comentários do Gerson.
Reportagens do Eli e do Adson, não perca, hein? Na faixa nobre do esporte. Valeu e como valeu, Roberto. Por inteiro do seu vídeo, Célio Lino. Maurício chegou para a jogada. Célio seria a primeira opção. Dele a bola. Tranquilidade para o sistema defensivo com Cassiani, da representação colombiana. Estamos agradecendo a audiência do amigo da Rede Bandeirantes em todo o território nacional. Alô, você de Manaus, alô, você de Fortaleza. Vocês ligados aqui na Rede Bandeirantes. Cassiani. Tentativa lá no meio. Simão é quem toca para o Célio Lino. De novo Cassiani. Joga na cobertura a sua zaga. Por enquanto, um jogo de estudos entre as duas equipes. Daqui a pouquinho o Mário Sérgio. Inter com muita cautela, tem que procurar o caminho do gol, mas também não pode se descuidar aqui atrás, não. Comiso, esse goleiro era do River Plate, contratado para a disputa da Taça Libertadores da América. E a notícia ruim pro futebol colombiano foi que o Higuita, aquele grande goleiro do Nacional de Medellín, da seleção colombiana, que tem toda uma característica particular de jogo, né? Acabou quebrando a perna, sofreu fratura da perna num jogo de domingo contra o Quindio. O Higuita fica fora dos gramados por volta de 8 meses aproximadamente. E vai desfalcar o seu time nas eliminatórias para a Copa de 94. Uma pena, hein? O Higuita é um grande goleiro. Rincon domina as ações de meio de campo. Esse é o Lozano, tentava o Álvares. Nando se intrometeu na jogada. Toque no meio do Cassiani. Até o Álvares, camisa 8 do time colombiano. Seria boa jogada para o Escobar. Maurício de cabeça um pouco mais atrás. Célio Lino. Internacional procurando o caminho do gol. Tá difícil, pelo jeito tá difícil. Marquinhos realmente não tá numa boa fase, hein? Olha a fera aí. Olha o Rincon aí. Ainda bem que ele perdeu a sequência do lance. Bandeirantes, o canal do esporte. Tramontina, não dá outra. Quem conhece ferramenta, prefere Tramontina. Grande abraço à extraordinária torcida do Flamengo. Mengão já classificado, já qualificado. O time do Jair Pereira para outra fase da Taça Libertadores da América. O Flamengo montou um grande time e conseguiu a sua classificação. Não começou muito bem não, mas depois se acertou com a contratação do Jair. Célio bateu e escorregou. Simão tá aí espigadão no meio de campo para o Marquinhos. 1-2, a bola é dele. Daniel vai apoiando ali pela esquerda, você tá vendo, ó. Enfiada de bola pro Nando, grande enfiada de bola pro Nando. Melhor ainda para o sistema defensivo do América com Jiménez. Até o Álvares. Saiu com defeito pro Maurício, quem sabe agora. Tenta do meio da rua o 7 do Inter. Foi tranquila a jogada pro Comiso, mas pelo menos a primeira esperança de gol pro time brasileiro. Mário, fica aqui a nossa impressão que o Inter está com cuidado, que também não pode atacar atabalhoadamente, porque os colombianos mostraram que tem um movimento de jogo rápido, principalmente no meio de campo. O grande problema é que o Internacional, ele não pode empatar o jogo. Se ele precisasse de um resultado de empate ou vitória, seria ótimo, a estratégia estaria correta, o Internacional jogaria no contra-ataque, só que ele precisa da vitória de qualquer jeito, senão fica fora da Libertadores da próxima fase. Então ele tem que arriscar mais. E arriscando, ele dá a condição de contra-atacar ao América, mesmo jogando em casa. E até agora nós não vimos ainda acontecer isso que normalmente deveria acontecer. Vai você, Daniel. Jogada perigosa do América, defesa do Fernandes, olha o gol pintando aí, defesaça do Fernandes na segunda bola. E agora o Becão tirando
qualquer maneira ali da grande área, no primeiro lance perigoso contra a meta do camisa 1 do Internacional. Eu falei isso, o que deveria acontecer é que o Internacional normalmente... Aí, de novo o Rincon de calcanhar. Esse Rincon sabe tudo ali no meio de campo, hein? O Internacional normalmente teria que sair mais, certo? Teria que sair mais porque precisa de um resultado positivo. Mas o América, pelo fato de jogar em casa, vai em cima do Internacional, torna a situação totalmente inversa do que normalmente aconteceria. Ou seja, o Internacional jogando atrás, o Internacional pressionando, certo? E o América tendo a condição de contra-ataque. Isso não está ocorrendo, mesmo o América não tendo pressa, não precisando de um resultado positivo. Quem precisa ser resultado é o Internacional. Quem está jogando mais cautelosamente é o Internacional e quem arrisca é o América. Olha que boa jogada para o Simão, tentava a infiltração individual, ficou de graça para o Comiso, aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Salgodeiro, representante para a região Sarmento, fone 0144-330733, Marília. Lateral Célio Lino. Marquinhos estava ali no meio para receber. Tem vantagem o De Ávila. Pelo América. Tocada jogada no meio. Olha o De Ávila. Ia caindo o becão do Inter, acabou metendo para fora, né? O Célio Silva estava ali. Já na jogada com pinga da cobertura, metendo para escanteio. Escanteio para o time da Colômbia. De Ávila vai lá pela ponta esquerda para execução. Escanteio para o América. Na marca dos 14 minutos do primeiro tempo. Rincon aparecia por ali, o Lozano também, de graça para as mãos do Fernandes. Na Bandeirantes, o canal do esporte. Você viu, Datena, que o Maturana fez modificações na equipe do América para esse jogo. O último jogo que ele enfrentou o Internacional em Porto Alegre, ele tinha, por exemplo, o Pérez como lateral direito. O Pérez está do lado esquerdo. O Cabreira entrou no lugar do Pérez. E nós não estamos vendo aqui no time o Ampúdia que saiu e dando lugar ao Pérez. O Cabreira entrando pelo lado direito, esse jogador que está com a bola aí. O time do América aí não é bobo não, hein? Foi 3 vezes vice-campeão da Taça Libertadores em 85, 86 e 87. É uma equipe de tradição. Olha que bom lance pro time do América. Escobar na cara do gol! Gol do América! Na marca dos 16 minutos do primeiro tempo, numa bobeira da zaga do Internacional. De graça, a bola tocada até o Escobar, que na saída do Fernandes meteu sem apelação pro camisa 1 do Internacional de Porto Alegre. 1-0 pro time do América. Vamos rever o lance aí, ó. Não tinha nem como perder esse gol, né? Uma pena, hein, Mário Sérgio? A situação é muito difícil, né, Datena? Eu já havia previsto mais ou menos isso antes de começar o jogo, quando, apesar de ser um otimista por excelência, eu achava que a missão do Internacional é difícil. O jogo está começando, o Internacional toma um gol, vai ter que sair. O que eu havia citado, o Internacional mesmo precisando ganhar, jogando numa posição muito cautelosa e tendo o contra-ataque a seu favor, agora sim, o América pode obrigá-lo a ter que sair. E essa condição de contra-atacar vai ficar com o América. O América é uma equipe que joga muito bem, taticamente falando. É uma equipe muito disciplinada, aplicada, faz na aproximação dos jogadores do meio campo e ataque tabelas constantes, não explora jamais os lados do campo. Ela joga, afunila o jogo, joga pelo meio e essa aproximação aí deixa isso bem nítido para o torcedor. Quem sabe, né, aquela viradinha contra a Gana funciona também com o Internacional. Trucão, agora na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 574, Álvares Machado. Bandeirantes, o canal do esporte. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. 18 minutos, vamos acreditar no Internacional, que precisa desesperadamente da vitória. O América joga pelo empate, já está vencendo por 1-0. Mas mesmo assim,
A esperança, meu amigo, é a última que morre. Vamos então nessa barca. Dando pode meter aqui no meio para o Marquinhos. Preferiu o Daniel lá na esquerda. Olha que bom cruzamento. O corte foi do Lozano ali atrás. De Ávila, hora da esquerda, hora na direita. Tentativa de infiltração. E aí o Pinga meteu para fora. Vai haver a primeira alteração da partida, a primeira alteração no jogo. Saindo camisa número 17 da representação do Internacional. O Ferreira, que saiu contundido, hein? Entra aí o número 9 na Colômbia. Vou procurar aqui na nossa relação, né? Uma vez que a TV colombiana não está caracterizando aí. É o da Silva, camisa número 9. Pro posto do Ferreira. Gomizo é obrigado a deixar a grande área com o Nando na frente dele. Esse é o Pérez. Tranquilo, camisa 19, que jogou de lateral direito no último jogo lá na Colômbia. E o Fernandes, esse que sai, o Datena, é um jogador de chute muito potente. É um homem que é responsável pelos chutes a gol de média e longa distância. Certo? Então é um desfalque de um time que joga em casa e precisa principalmente de gols, porque essa diferença aí é uma diferença que o Internacional pode tirar. Por que não? Temos que ser otimistas sempre. E a entrada do Da Silva, que é um jogador mais lento, mais de presença, muito mais marcante no ataque. Não é um jogador com o potencial do Fernandes, mas também é um jogador de utilidade. Toque de bola até o Marquinhos, que esteve ameaçado de perder a sua posição no time. Parte da torcida reclamando a saída do Gerson, né? Mas o Enio, pela última atuação do Gerson no jogo contra o Nacional da Terra, a torcida pediu a saída do Gerson. Certo? Então, já no treinamento em que tanto o Gerson como o Maurício foram muito mal no treinamento coletivo, o torcedor já estava ansioso para ver a saída dos dois. Um foi tirado pelo baixo rendimento pelo Enio, o Gerson, e o Maurício foi dado a ele mais uma oportunidade. Daniel não pegou na sequência, não. Cabreira está em cima dele, no vão das pernas do lateral esquerdo do Internacional. A gente comentava aqui outro dia e é uma realidade, né? Não existe mais ninguém bobo no futebol mundial, não. Nós vimos aí o Mundial de Juniores, que a Bandeirantes apresentou para você em todos os jogos. Temos acompanhado outros campeonatos. E, enfim, aqui mesmo na América do Sul, equipes que têm potencial, hein? E eu tenho a impressão também, por consequência, o Mário deve fazer parte dessa expectativa, que essa Copa do Mundo vai ter um nível simplesmente extraordinário nos Estados Unidos. Justamente, eu concordo com você, principalmente pela subida também do nosso futebol, né, doutor? O nosso futebol que vinha atravessando um momento difícil, conseguiu se recuperar, e não só. Tiro de longe, está tranquilo, está de graça, você complementa, Mário. Não só pelo título tão importante conquistado pela seleção de júnior, ou juniores, como queiram, mas principalmente porque o momento é bom. O São Paulo ganhou um título mundial, vem ganhando todas as competições, e também porque o nosso futebol doméstico sobe de produção assustadoramente, o que é bom para todos nós. Feita a devida apresentação com os jogadores, né? Vamos tentar fazer uma transmissão tranquila. Amanhã, na faixa nobre do esporte, às 9 da noite, direto do Rio de Janeiro, para você, Vasco e La Coruña. Despedida do nosso querido Roberto Dinamite, o Bebeto em campo, o Paulo Silva, contra essa sensação que é o La Coruña da Espanha. Transmissão do Luciano do Vale, comentários do Gerson, reportagens do Eli. Olha que grande jogada na trave, e o gol! Da Silva, na marca dos 22 minutos do primeiro tempo, lá no Pascoal Guerreiro, na Colômbia. Que pena, hein? Que pena. 2-0 para o América, que jogava pelo empate, ou que joga pelo empate. Da Silva, que entrou agora há pouco, meteu aí na saída do goleiro, Fernandes. A bola pegou na trave e vai morrer no fundo da meta do camisa 1 da representação
do Internacional. Diga aí, Mário. Aquilo que eu falava sobre a característica desse jogador que entrou, o jogador da Silva. É um jogador mais de presença na área, não é um jogador com chute do Ferreira e nem tampouco um jogador de habilidade, mas por ter presença marcante dentro da área, ele se torna um perigo quando a jogada sai pelo lado do campo. E que não é uma prática comum nesse time do América, porque ele joga sempre com aproximação do meio com os dois atacantes que também jogam pelo meio. Dessa vez não, veio pelo lado do campo com a projeção do seu lateral direito, fez uma jogada de fundo e o segundo gol, infelizmente para nós, não dá pena. Resultado absolutamente negativo para o Internacional. Uma pena, hein? Inter tomando de 2-0, ele precisava estar fazendo 2 no mínimo. Agora é natural que fica muito mais difícil. Estamos levando um vareio também, tem esse detalhe. Olha o Escobar, quase o autogol. Quase o gol contra do Célio Silva. Tentava impedir aí a aproximação do time do América. O Escobar meteu o cruzamento na grande área. A coisa está ficando a cada minuto mais feio. Temos que torcer para o Internacional se acalmar na sequência e procurar pelo menos diminuir esse marcador. Seu De Ávila, camisa número 7. Bateu mal. Marquinhos e ele, De Ávila. O toque foi do Pérez, a mão do Marquinhos. Aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Fricote, bombom cheio de fricote. Próximo sábado, 6 da tarde, São Paulo e Sevilha, do Diego Armando Maradona. Exclusivo e ao vivo para você, com transmissão do J. Júnior. São Paulo e Sevilha. Que jogaço, hein? Marquinhos. Lozano também joga bem ali no meio de campo. Toque apenas de bola espirrada. Arremesso lateral para o Internacional de Porto Alegre. Está perdendo por 2-0. Célio Lino no detalhe para você. A torcida não compareceu em grande número ao estádio, não. Talvez até prevendo uma vitória com alguma tranquilidade do seu time. Escobar. Cassiani já tocou. Da Silva já tentou a abertura e abriu. Olha o time do América crescendo. Esse é o Rincon. A fera do inimigo. Daniel já tocou e perdeu. O Internacional, naturalmente, também está descontrolado psicologicamente com esses 2 gols, hein? Olha que jogada perigosa seria para o De Ávila. Pinga. Está marcado Nando, camisa 20 do Internacional. Parece que eu vi o Caico aí no banco do Internacional, hein? Seria uma ótima opção, né, Mário? É uma opção boa porque é um jogador atrevido, um jogador que usa a sua habilidade, muitas vezes até de uma forma excessiva, mas é um jogador de muita técnica, um jogador que faz esse trabalho interessante de criação no meio campo com velocidade. Pode ser não só um homem de armação, mas também um homem de chegada. E o Internacional está precisando disso. O Marquinhos, que seria o homem de ligação, há muito não faz essa função como fazia anteriormente. O Marquinhos me parece um jogador fora de forma. E o Internacional depende do homem, do talento do Marquinhos para criar suas jogadas de ataque. Quem sabe diminui o Internacional no primeiro tempo de partida. Seria muito importante em relação a tentar a virada no segundo, mas está muito difícil. Bandeirantes, o canal do esporte. Tramontina, não dá outra. Quem conhece ferramenta prefere Tramontina. O Álvaro estava em Medellín. E aí ele lançou em Cali o De Ávila e também o camisa 9 da Silva. Sobrou tranquila para o Internacional. Pinga. Os jogadores do Inter não estão achando alternativa, né? A marcação desse time é muito boa no setor de meio campo e começa pelo ataque, Datena. Os jogadores são 2 atacantes mais adiantados. Eles se unem aos 4 jogadores de meio campo, marcam em cima, não deixam o time adversário entrar no campo deles com a bola dominada. Então isso dificulta muito para o Internacional, mesmo porque está perdendo 2-0. Domínio do Silas do meio de campo do time do Inter. Para o Marquinhos. A tentativa era com o Nando.
Farmácia Il Drogas, com cheque para o dia do seu pagamento. Agora com manipulação de fórmulas. Gurgel 162. Ali no fundo para o lateral Daniel. Vamos confiar no Internacional. Esse é o Álvares. Célio. Daniel. Silas. Pediu Simão, já recebeu, pôs na coxa, desceu pro Verdão. Se manda, engata uma quinta, o Inter tem que ter garra, tem que ter luta para superar o resultado negativo. Pérez. É mole, rapaz. Quando é que algum tempo atrás um zagueiro colombiano dava um drible desse? Um atacante brasileiro. De Ávila. Eu me lembro o Mário, o Rivelino, o Zico cansaram de fazer isso, tá? Pelé. Agora, a recíproca só é verdadeira de uns tempos pra cá. Aí está o Marquinhos, aí está o Marquinhos. Tentativa de abertura pela direita para o Maurício. Aliás, futebol brasileiro, como disse o nosso querido Mário Sérgio, em franca ascensão, hein? Parabéns, garotos do Brasil. Adriano, Jean, Ian e toda essa fila de craques. Alô, Marcelinho do Corinthians, Hermes do Coringão, enfim. Grandes jogadores pintando aí de uma fornada simplesmente fantástica para o futebol do Brasil. Quem sabe agora o Inter diminui, olha o cruzamento na grande área. Cruzou toda a extensão da meta do Comiso, sem incomodar ninguém. E aí o Rincon. Batendo de perna esquerda até o Álvares. De passagem está o Cabrera pela direita. Toque sai do meio de novo para o Álvares. Escobar, autor do primeiro gol, número 10, estava aqui no fundo. Pérez é a primeira opção. Olha o cruzamento na medida, tira a zaga do Inter. Lembrando aos amigos aí que o Inter não está de vermelho não, hein? O Inter está de branco mesmo. Quem dera para o torcedor do Internacional se ele estivesse de vermelho nessa partida, né? Mas é difícil a situação do Internacional. Eu lamento porque o torcedor do Internacional fica apreensivo em função do rendimento da equipe contrária, a equipe adversária que tem um padrão de jogo bem definido, variações incríveis a nível de ataque. Você vê que nos jogos aqui dentro da tela, não sei se você observou, como eu observei, o torcedor em casa também observou, tenho certeza, essa equipe era uma equipe que se aglutinava, praticamente congestionava todo o setor de meia cancha e abria mão dos espaços laterais. Hoje não, hoje ela cria uma opção dentro de casa, faz as jogadas de fundo também. Retifico aquela minha posição anterior de dizer que esse time jogava só pelo meio. Hoje eles criam não só o apoio pela direita com o Cabrera, como as caídas de jogadores de meio campo pela esquerda. O Escobar já fez essa função, o próprio Rincon. Então joga um time que tem taticamente um repertório riquíssimo. Amanhã na faixa nobre do esporte, a transmissão vibrante de Luciano do Vale para você. Com os comentários do Gerson, reportagens do Eli e do Adson. Despedida do nosso grande Roberto Dinamite. Valeu! E como valeu, Roberto? Vasco e La Corunha. La Corunha do Bebeto, do Mauro Silva. O Zico com a camisa do Vasco. Vai ser um jogão, hein? Célio Lino. Tenta a infiltração pelas pontas do time do Internacional. Fortíssima marcação do time adversário. Maurício já deixou atrás para o Simão, saiu do meio de campo. Tentou abrir a jogada para o Silas. Seria boa enfiada, pegou no juiz. Até isso está contrário ao Inter. Vamos lá, Maurício. Mete no fundo aqui para o Célio Lino. Nem foi. Nem foi porque o Pérez já se apercebia da jogada. A bola se perde pela linha de fundo. Em tiro de meta para o time do América, que está metendo 2 cocos no Internacional. Bandeirantes, o canal do esporte. Jomani, pensou areia e pedra? Jomani tem. Prudente, entrega imediata. Fone 227423. Seu camisa número 19, Pérez, do América. Marquinhos, Maurício, vamos lá, Inter, que ainda dá. Simão no meio. Corte foi do Lozano. Toque de mão do Álvares. Não adianta nem reclamar. Estão ganhando de 2-0, vai reclamar do quê, hein? Tem nada para reclamar também. Inter tenta superar as suas dificuldades dentro de campo. Está muito difícil para o Internacional. De Ávila. Olha o Rincon passando aí.
De Ávila de novo, o Rincon é a jogada. Ficou do Célio Silva, grande jogada, bom lance. Perdeu na sequência, foi só falar. Queimei a língua. Olha o De Ávila. Toque final do jogador do Internacional pela linha de fundo, apenas o escanteio para o time adversário. Tá 2-0 para o América. Apenas em circunstância normal, né? O time está perdendo de 2-0. O Rincon tá lá na grande área. O Lozano também foi para lá. Dois espigados jogadores do time da Colômbia. Objetivo atento ali. Olha o cruzamento da grande área para fora. Internacional que precisa da vitória, está perdendo por 2-0. Cadê aquele monte de papel que o meu querido amigo Otávio Muniz passou? Tá aí com o Mário Sérgio. Nosso querido Otávio Muniz. O Mário procura pra gente. Eu quero saber a idade do Rincon, o camisa 14. Que é uma estrela colombiana, né? Um jogador de muita tradição. O Tatá, aliás, fez um levantamento muito precioso que ele mandou aqui pra gente através fax. Na hora de comprar vidros, canelados e temperados, espelhos e box, o nome certo é Rodovidro, em Rio Preto e Prudente. Foi uma autêntica zebra. Mas aqui não traz a idade dele, não. O Rincon não temos a idade, não. De qualquer forma, é a grande estrela do time colombiano, o Rincon, né? Estrela a nível, inclusive, de ser cultuado pela torcida da Colômbia. Falta clara apontada aí pela arbitragem, que estava em cima do lance. Nós já temos 34 minutos do primeiro tempo. O Internacional está perdendo por 2-0. Para o América, do estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, Colômbia, para você. Na próxima quinta-feira, ao vivo de Bauru, a bonita cidade sem limites, Noroeste São Paulo, com o Silvio Luiz, Juarez Soares, o China e o Otávio Tatá Muniz. Silvio já está com um gogó de molho uma hora dessa. Escobar, camisa número 10. Da Silva entrou com moral, hein? Entrou mandando no time. De longe, Álvares tenta. De graça para as mãos do Gato Fernandes. Daniel. O Internacional tenta se recuperar do susto dos 2 gols do time do América. Tá difícil pro Silas a falta do Álvares em cima dele. O Rincon estava perto da jogada, a arbitragem já apontou a falta. Tocada aí no meio. Inter tenta sair com pinga, tá muito difícil porque a marcação é quase que perfeita no meio de campo. Já disse bem o Mário Sérgio. Veja aí, muito congestionado o meio campo do time do América. Olha o toque na cara do gol, vai fazer! Gol! É do Brasil, é do Brasil! Simão, camisa número 13. Com o Elson passando, o toque até o Elson na saída do goleiro, na abertura do goleiro que caía. Elson pro fundo da malha da Colômbia. 2-1, 2-1, 2-1. Você vai conferir aí no replay, ó. O toque na frente, o camisa 11 do Internacional, da saída do goleirão Comiso. 2 para a equipe do América, 1 para o Internacional. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora o Inter, diminuindo ainda no primeiro tempo, pode chegar lá no segundo, né, Mário? Renascem as esperanças, né? Nós temos que acreditar sempre. Temos que reconhecer no adversário um adversário fortíssimo, né? Mas é a primeira vez que o meio-campo se projetou sem a bola, aconteceu o gol. É usar mais esse tipo de artifício, porque a defesa do América nós todos sabemos que joga em linha. É uma defesa que sai para deixar o adversário em impedimento. Isso feito na casa do adversário, como eles fizeram aqui, surtiu o efeito desejado pelo seu técnico. Mas em casa, eles não podem fazer isso constantemente. Então, qualquer bobeira da defesa, qualquer indecisão a nível de posicionamento dessa mesma defesa, proporciona ao adversário, principalmente com jogadores se projetando de trás, a condição que teve o Elson. Bom, já tá melhor, né, pro torcedor gaúcho, já tá mais legal, ó. 37 minutos do primeiro tempo, lá em Cali, na Colômbia. Elson guardando o segundo gol do Internacional. Oi, Datena.
Oi, Simone. Agora já dá pra gente respirar e pra eles respirarem um pouquinho mais aliviados. Mas eu tenho uma outra notícia boa aqui também. Nós estamos na linha com o técnico Nelsinho, tá super feliz. Conseguiu vencer o Santos, vencer muito bem o Santos por 5-2 e é vice-líder do Campeonato Paulista. Nelsinho, é um prazer ter você aqui. Tá acompanhando o jogo, Nelsinho? Prazer é todo meu, Simone. Estamos acompanhando, sim, é importante. Eu acho que um jogo importantíssimo pela Libertadores e torcendo para o Internacional, apesar de o América estar levando uma vantagem, né? Tá bom, Datena. O Nelsinho, um beijo para você. O Nelsinho é seu, Datena. O nosso grande Nelsinho Batista, vamos ver esse lance aí do Internacional de Porto Alegre. O Nelson, que eu sou um cara muito suspeito para falar do Nelsinho, que eu já gostava demais do Nelson como jogador, e acho ele um extraordinário técnico de futebol. Um cara competente, extremamente competente, um cara a nível de seleção brasileira, um cara que passa por adversidades com muita tranquilidade, e a sua competência está em prova aí no campeonato. Seu time está para disputar título já, né, ô Nelsinho? Está crescendo, né, Datena? Eu acho que o Corinthians realmente teve uma recuperação nesse final de primeiro turno muito importante. Eu acho que o trabalho, o sacrifício que os jogadores tiveram foi importante e o time inicia o segundo turno com moral e vencendo uma grande equipe como a do Santos, né? Isso aí foi bom pra gente, mas nós sabemos que nós temos que evoluir mais, porque no momento decisivo nós temos que estar bem melhor. Mário tá com o Nelsinho aí, né, Mário? O Nelsinho sabe muito bem a admiração que eu tenho por ele como profissional. É um técnico que eu reputo um dos melhores em atividade do país e vem fazendo um trabalho muito bom dentro do Corinthians. Não é em função desse resultado, não. Eu acho que está existindo euforia demasiado. O Nelsinho recém começa a entrosar a sua equipe, começa a dar um padrão tático bem definido à sua equipe e o torcedor pode ter esperança, porque no momento em que deram os reforços que o Nelsinho queria, não os primeiros, esses agora, o Nelsinho vai botando a equipe como o torcedor quer. No Palmeiras ele foi crucificado em função de não ter tido material humano. Olha o Rincon na cara do gol, na saída do Fernandes, é gol! Gol! Do América! Rincon, camisa 14. Que pena, rapaz. Na marca dos 40 minutos do primeiro tempo. Você tá vendo o Rincon recebendo aí? Ele fez o corte, o pessoal reclamou de uma falta. Com muita categoria, o Rincon guardou. Que pena, hein, Nelsinho? É um grande jogador, né? Eu acho que a habilidade e a tranquilidade, principalmente para fazer o gol, foi muito importante nele. Mas deixa eu continuar o que eu estava te falando, Nelson. Então você não teve o material humano que precisava no Palmeiras para fazer do Palmeiras um time vencedor. O que eu te pergunto é o seguinte: o que você pretende com esses jogadores aí das divisões básicas, não só o Hermes, como o Marques, que você está tendo um carinho muito especial com ele, o Marcelinho, o próprio Fabinho, o Embu, enfim, o que você pretende com esses jogadores futuramente dentro do Corinthians? Olha, veja bem, Mário, nós temos que ter uma tranquilidade acima de tudo, né? Porque hoje você colocar o jogador para jogar é muito fácil. Todo mundo pode colocar, todo mundo pede para colocar, mas no momento difícil, no momento talvez de um tropeço, pouca gente segura, né? Então nós estamos tendo cuidado de trabalhar com esses jogadores, não só na prática, como na teoria nós temos conversado bastante, para que eles ganhem personalidade. E o mais importante é que o torcedor corintiano já os conhece, né? Porque disputou uma Copa São Paulo, o torcedor já conhece todos eles. Então é importante isso, ele já tem um grande handicap a favor. É só dar continuidade ao trabalho deles, impor a personalidade deles, que naturalmente eles ganharão um lugar no time do Corinthians, ou esse Campeonato Paulista, ou no Campeonato Brasileiro. São jogadores que certamente terão lugar no time do Corinthians. Diante de tantas virtudes do jogo de domingo, eu vou te atiçar um pouquinho, Nelson. E os dois erros que proporcionaram ao time do Santos, os dois gols que fizeram um empate, fizeram de um jogo fácil para o Corinthians um jogo difícil. Como é que você vai fazer para corrigir esses dois pequenos erros? Olha, nós, inclusive, Mário, nós tivemos antes de terminar o primeiro tempo, quando nós fizemos o segundo gol,
nós tivemos a oportunidade de chegar à beira do gramado e conversar com o Ronaldo, né, chamar o Ronaldo e observar que nós estávamos tendo uma desatenção, uma lentidão, não só na marcação, como também na apresentação para o companheiro, né? E no intervalo ainda nós comentamos com eles, falamos até mais forte, chamando a atenção, porque nós parecia que estava adivinhando o que ia acontecer, né? E entramos ainda, talvez pelos 2-0, a equipe entrou não acreditando talvez numa recuperação do Santos, e quando tomou os 2 gols em 6 minutos é que a equipe acordou que tinha que realmente mudar e impor o seu ritmo de jogo. Para a felicidade nossa, hoje o Corinthians atravessa um momento bom e fizemos o 3-2 através do Neto, que deu uma tranquilidade para a equipe se recuperar e fazer mais gols, né? Agora, não pode, um time que quer ser campeão, um time como o Corinthians não pode tomar 2-2, 2 gols em 6 minutos. Eu acho que isso aí nós temos que conversar bastante, ter mais atenção, ter uma determinação e saber que o Campeonato Paulista é muito difícil e tem que sempre ter a mesma determinação e a mesma seriedade sempre. Não importa que esteja 2-0, 3-0, o importante é que o Corinthians tem que impor o seu ritmo de jogo dentro de uma seriedade dentro dos 90 minutos. Eu acho que isso é o mais importante, o que nós conversamos com os jogadores, inclusive hoje no treinamento. Muito obrigado ao nosso querido Nelsinho Batista, técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. O grande Nelsinho, obrigado inclusive pela audiência. E a nossa produção com o Dog, com o Belo, sempre atenta aí. Boa noite, Nelson. Tá, boa noite, Datena, Mário, um abraço a todos. Salgodeiro, representante para a região Sarmento, fone 0144-330733, Marília. Responsabilidade, Lozano na cara do gol. Ele perdeu porque foi displicente. Se quisesse fazer o gol, faria aí, meu amigo. Bandeirantes, o canal do esporte. Farmácia Il Drogas, com cheque para o dia do seu pagamento. Agora com manipulação de fórmulas. Gurgel 162. De agosto de 1966, tem 26 anos, né? Se eu fiz as contas certas, vai fazer 27 agora em agosto. Tatá é um fenômeno. E o Silas conversando com a arbitragem. Meu amigo, perdendo por 3-1, tem que conversar, tem que tentar jogar bola. Mesmo porque a arbitragem me parece que não teve muita influência nesse resultado do primeiro tempo. 3 para o América, 1 para o Internacional. Que pena, hein, Simone? Será que a gente vira no segundo tempo ou não? Tatena, a gente vai torcer muito por isso, mas que tá difícil, tá? O Inter realmente está deixando a desejar, pelo menos na Taça Libertadores de América. Daqui a pouquinho, então, você vai conferir os 4 gols do primeiro tempo, logo depois do intervalo. Até já. Continuamos juntinhos com a nossa faixa nobre do esporte. Vamos voltar rápido às imagens da cidade de Cali, na Colômbia, com o segundo tempo de América e Internacional. Voltamos com você, José Luiz Datena. Do jeito que tá a coisa, a gente não precisava nem voltar muito rápido, não, né? Porque o primeiro tempo realmente não foi bom para a equipe do Internacional. O time brasileiro que necessitava de um resultado positivo de vitória e está perdendo, infelizmente, por 3-1. O gol do Internacional anotado pelo Elson, o jogador camisa número 11, na passagem do lance ali, que ficou com o Simão para você, mas houve apenas um detalhe a nível de montagem e o gol realmente foi do Elson, que a gente dizia na sequência desse lance, né? Na passagem do Simão, o Elson fez o gol da equipe do Internacional de Porto Alegre. Tá 3-1 para o América de Cali, o América que está voltando aí, o da Silva, que entrou nesse primeiro tempo e entrou com sorte, fez um dos gols da equipe do América. Mário, realmente o Inter precisa acertar muito, precisa melhorar muito para pelo menos reverter esse resultado e conseguir diminuir esse resultado de vitória do América ou chegar no empate, mas fica muito difícil realmente a gente passar uma imagem de extrema confiança
em relação à vitória? Muitas vezes o torcedor se aborrece com a gente, ou até em função, nós temos a obrigação de passar uma imagem real do que está acontecendo. Não adianta a gente enfeitar, de tentar enganar o torcedor não é bobo, o telespectador muito menos. Então, se o torcedor ainda é passional, o telespectador comum que não torce pelo Internacional, por exemplo, ele é imparcial na análise. E esse a gente não vai enganar nunca. Então, o que ele está vendo é uma equipe superior em todos os sentidos. Pode ser que no segundo tempo o Internacional mude essa situação, é muito difícil. Eu torço para que isso aconteça, tanto quanto você, torcedor internacional, que está assistindo o jogo. Mas tem do outro lado uma equipe estruturadíssima, vocês viram aí no Beira-Rio. A equipe do América de Cali deu um show de tática, fez uma partida perfeita em termos táticos. É uma equipe que tem bons jogadores também, muito aplicada em todos os seus setores e que não dá oportunidade ao adversário. Deu uma única oportunidade numa projeção de um jogador de meio campo, que é uma projeção correta no futebol moderno e deve acontecer mais insistentemente. O Internacional teria que usar mais desse expediente durante todo o primeiro tempo. Usou só uma vez e conseguiu o seu gol. Tem problemas de marcação no meio campo? Tem problemas de marcação no meio campo. Tem problemas de posicionamento da sua defesa? Também tem o Internacional. O Internacional tem, acima de tudo, um problema emocional terrível, porque ao viajar para a Colômbia, sabendo de antemão que enfrentaria um adversário dificílimo, chega no campo e toma 2 gols. Consegue fazer um e toma logo o terceiro. Então, psicologicamente, sempre esteve em situação desfavorável. Esperamos que não aconteça um vexame, porque no segundo tempo, se o América de Cali apertar diante de tantos problemas que existem dentro da equipe do Internacional, poderá chegar a um placar contundente. Eu espero sinceramente que isso não aconteça, porque não só o técnico não merece, como os jogadores também não merecem, e o futebol gaúcho também não merece isso. Com certeza o técnico Enio Andrade deu uma dura nos seus jogadores no intervalo da partida e o Inter está sendo aguardado aí para o segundo tempo. Lembrando aos amigos da Rede Bandeirantes que amanhã tem uma faixa nobre para ninguém botar defeito, hein? 9 da noite, Vasco e La Corunha. Direto do Rio de Janeiro para você, com o Bebeto em campo, o Mauro Silva em campo, o Zico com a camisa do Vasco, transmissão do Luciano do Vale, comentários do Gerson, reportagens do Eli e do Adson. E o Inter parece que não quer voltar, deve estar dando algum problema ali no intervalo da partida, que vocês viram naquela entrada de campo com aquela proteção ali, os jogadores do Internacional conversando com o técnico Enio Andrade. E aí, a equipe do América já em campo há algum tempo à espera do time gaúcho. Veja aí, o detalhe para você, o Internacional voltando agora aos poucos. Não é mole não, o técnico Enio deve ter tido um trabalhão para conversar com os seus jogadores, arrumar a casa, montar, remontar o seu esquema para tentar sair dessa situação difícil. Volta do Internacional, 3-1 para o América em Cali, do estádio Pascoal Guerreiro, lá na Colômbia. Ao vivo para você, Taça Libertadores da América. Esse é o Comiso, goleiro argentino, parece novo pelo jeitão dele, hein? Número 6 da representação do América. Tudo preparado para o reinício de partida lá em Cali, na Colômbia, ao vivo pela Rede Bandeirantes. Estamos conferindo para você Internacional 1, América 3. Fernandes conversando com a sua zaga e em campo o camisa 19 do time do Internacional, que é o Caíco, né? O grande Caíco, que participou da nossa seleção lá na Austrália, conseguindo o resultado amplamente favorável para o futebol brasileiro. Saindo aí o Célio e entrando o Caíco, camisa 19. Começa o segundo tempo no Pascoal Guerreiro, na Colômbia. O Internacional tem 45 minutos para reverter o resultado negativo que está aí. Primeiro lance do Caíco. Toque no meio até o Nando. De passagem, o Silas entrava por ali, o Marquinhos deixou para o Maurício. Ele de novo, Marquinhos. Em leque, abertura para a direita. Oi, Datena. Oi, Simone. Temos mais um convidado especialíssimo aqui ao telefone. É o Mauro Silva, do La Corunha, que está em terceiro lugar na classificação geral do campeonato. Muito boa noite para você, Mauro. Boa noite, Simone. Boa noite. Está acompanhando o jogo? Estou acompanhando sim, estou vendo o jogo do Internacional. O que está achando? Dá para virar, ô Mauro? Bom, tá difícil, né? O time da América é um time que luta bastante
Tá difícil pro Cruzeiro, mas a gente tá aqui fazendo uma torcida. Vamos torcer junto. Tô passando você pro Datena, tá, Mauro? Obrigado e boa sorte no campeonato. Obrigado, um abraço. Ao ver essa descida do Internacional, não deu em nada. E o Mauro Silva, a gente também é fã de caderneta desse grande volante. Jogava pelo Bragantino, a gente tinha oportunidade de manter contatos quase que semanalmente com o Mauro em partidas do Bragantino pelo Campeonato Paulista e também pelo Campeonato Brasileiro. A confirmação do Mauro na Espanha é apenas uma sequência natural da sua carreira. Foi uma mudança radical na tua vida, né, Mauro? Olha, Datena, realmente foi uma grande mudança, né, a nível de futebol, porque a gente praticamente é uma outra escola, uma escola europeia, e a adaptação foi muito boa. Estou muito contente por ter tido essa adaptação tão rápida. Bom, Mauro, La Coruña vinha aí conseguindo até uma folga a nível de liderança do Campeonato Espanhol e agora no segundo turno andou tendo alguns resultados negativos, 2 resultados negativos subsequentes, né? A que se deveu essa queda? Você achou que foi natural do La Coruña no segundo turno? Olha, Datena, nós tivemos 2 jogos difíceis, né, que foi contra o Real Madrid e o Barcelona, que foram 2 jogos seguidos, e são 2 equipes que têm um time muito forte, e nós jogamos os 2 jogos fora de casa, então realmente a equipe jogou bem, poderia ter conseguido um resultado melhor, mas você levando em conta que você está jogando fora de La Coruña contra uma equipe como o Real Madrid e como o Barcelona, uma derrota nunca é um resultado anormal. Nós ficamos tristes porque perdemos a liderança, mas a gente tem esperança de, no decorrer do campeonato, a gente voltar a lutar pelo título espanhol. Acompanhar essa jogada do time do América aí. Você e o Bebeto são donos da cidade. Mandam mais que o prefeito lá, não é verdade, Mauro? Olha, Datena, realmente tem uma euforia muito grande em La Coruña em virtude do que a equipe está fazendo esse ano, né? Porque o ano passado a equipe estava mal, uma equipe que quase caiu para a segunda divisão, então de repente a equipe que lutava para não ser rebaixada começa a lutar pelo título, então realmente é um clima muito especial na cidade. A gente está muito bem e tem um carinho muito grande com a gente. Mais uma descida do time do América, cruzamento do De Ávila, passa por toda a extensão da meta do Gato Fernandes. Paulo vai aguardar um pouquinho, vai bater um papo com o Mário Sérgio, inclusive algumas colocações a nível de seleção. Enfim, o Mário vai ficar à vontade com o Mauro Silva. Caído aí o Caíco, falta em cima dele. O Mauro Silva está à sua disposição, Mário Sérgio. O Mauro Silva, eu reputo hoje, o maior jogador da seleção brasileira, pelo menos o mais regular. O que eu gostaria de perguntar para o Mauro Silva, qual a diferença básica entre o nosso futebol, o estágio do nosso futebol atualmente e o futebol espanhol? Boa noite, Mário. Boa noite. Olha, a respeito do futebol espanhol, eu vejo a diferença que é um futebol que é muito objetivo. Eles têm a intenção de chegar na área adversária o mais rápido possível, normalmente com 4, 5 toques, desde a saída do goleiro. É um futebol muito objetivo. Eles não gostam de um futebol curto, que eles chamam, se você trabalha muito a bola, você toca muito. Eles gostam de um futebol em busca do gol. É um futebol mais dinâmico, também em virtude, eu penso, do clima que faz na Espanha, no clima da Europa, que permite que tenha um futebol tão dinâmico, tão movimentado como é na Europa. Porque no Brasil já é difícil você poder jogar assim com o calor que faz em algumas regiões. Tem que ter um futebol mais cadenciado, mais de toque. Na Espanha isso já não acontece, é um futebol mais forte, mais dinâmico. O Mauro, que eu gostaria de saber também a nível de seleção, eu acho que o telespectador também tem curiosidade em saber, quais são as suas expectativas com relação às próximas competições que a seleção do Brasil vai se envolver? Você acredita no potencial da seleção brasileira, Mauro? Olha, Mário, eu acho que a seleção tem um elenco muito bom, tem jogadores com muita qualidade técnica, a gente tem uma boa condição de fazer boas participações nos compromissos agora, nas próximas competições oficiais que a gente tem pela frente. O que passa é que as seleções europeias, tem grandes seleções, como é o caso da Itália, a seleção alemã também, que está muito bem, e que o Brasil vai encontrar nessas seleções a nível nosso, a nível do futebol brasileiro também, que nós vamos ter muita dificuldade, mas eu penso que o Brasil, se tiver o mínimo de condição necessária de fazer um bom treinamento, um bom trabalho de preparação, a gente pode colher bons frutos nesse campeonato. Mais um toquezinho do Mauro Silva para encerrar o impedimento aí do time do Internacional de Porto Alegre, 3-1 para o América em Cali. Mauro, você faz parte dessa grande festa
terá a transmissão do nosso Luciano do Vale amanhã, com os comentários do Gerson, reportagens do Eli e do Adson, direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. La Coruña está completinho para jogar contra o Vasco, vai ser um festão, hein? Olha, Datena, a gente está muito animado com essa partida, né? Principalmente pelo Roberto Dinamite, que foi um grande jogador, um exemplo para todos nós. E a gente está esperando que amanhã tenha um grande espetáculo no Maracanã. Apesar que nós tivemos agora à noite 2 jogadores do La Coruña que embarcaram para participar do jogo da seleção espanhola, né, na próxima semana, e que não vão poder participar do jogo de amanhã. Mas mesmo assim a gente está muito animado, apesar de ser uma festa, nós vamos entrar em campo para procurar fazer um bom espetáculo e procurar ganhar esse jogo. Muito boa noite ao grande Mauro Silva do La Coruña, da Espanha e da seleção brasileira. Toda a sorte do mundo para você que merece, Mauro. Ô, Datena, obrigado, foi um prazer falar com você, um prazer falar com o Mário Sérgio e rever mais uma vez os amigos aqui no Brasil. Boa noite. Na marca dos 6 minutos e 52 segundos do segundo tempo, direto de Cali, na Colômbia, Internacional 1, América 3. Você está tendo contato aí com aqueles que fazem os espetáculos, né? Olha que boa jogada e o gol! Na bobeira da televisão colombiana, da Silva vai pra rede, vai pra rede, vai pra rede o camisa 9 do América. Ah, que pena para o Internacional. O câmera caiu, mas caiu das pernas. Você tá vendo em outro ângulo aí a sequência da jogada? O pessoal pensou que tinha parado o lance e o da Silva de perna direita na vantagem dada pela arbitragem. O Fernandes nem viu. Na marca dos 7 minutos cravados de luta do segundo tempo lá em Cali, na Colômbia. 4 para o América, 1 para o Internacional na Bandeirantes, o canal do esporte. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. É, Mário Sérgio. É lamentável, né, Datena? É lamentável. E eu me coloco na posição do torcedor do Internacional. Mas não é desesperadora a situação, porque o Internacional sai dessa competição. Eu sei que é uma frustração muito grande para o torcedor, mas tem o Campeonato Nacional. O Enio vai ter tempo para dar um padrão de jogo bem definido a essa equipe. A gente sente a equipe batida emocionalmente, infelizmente. Quem conhece o Internacional como eu conheço, a tradição desse clube, as conquistas desse clube, eu acho que essa derrota aí é de um sofrimento muito grande para o torcedor. O Enio bem que tentou, colocou o Caíto no jogo, no lugar do Célio, passou o Simão para a lateral direita, tentou dar a essa equipe do Internacional um poder ofensivo maior, mas infelizmente, se a equipe não vai bem emocionalmente, fica complicado o rendimento dela no campo. Bandeirantes, o canal do esporte. Fricote, bombom cheio de fricote. Bom, agora resta ao time do Internacional pelo menos tentar diminuir esse resultado e não tomar mais gols, né? O que é importante. Uma contusão aí e parece que aparentemente grave. Tá caído o jogador do Internacional, jogo parado em Cali, da Colômbia. 4 para o time do América, 1 para o Inter. Na Bandeirantes, o canal do esporte. Tramontina. Quem conhece ferramenta prefere Tramontina. Saindo de campo, lateral esquerdo do Internacional de Porto Alegre, o Daniel. Cruzamento em escanteio na grande área, passou pelo Fernandes. Barbaridade, amigo. Outro escanteio lá do outro lado, América 4, Internacional 1. Pasmem os amigos do Brasil, mas é verdade. E o Inter precisava da vitória, hein? Já temos 10 minutos do segundo tempo, direto da Colômbia para você. Você ouviu aí o Mauro Silva, que é ao lado do Bebeto. Mauro e Companhia Limitada, Bebeto e Companhia Limitada. Olha o América aí, pisou na bola, graças a Deus. À noite, amanhã, na faixa nobre do esporte, 9 da noite, Vasco e La Coruña. Luciano, Gerson, Eli e Adson. Bebeto e Mauro pelo La Coruña. Zico com a camisa do Vasco da Gama.
nossa produção trabalhando incessantemente no jogo de hoje, hein? Quem bateu foi o Pinga. Caico já entrou com o jogo perdido, né? Esse garoto que faz parte da geração de ouro do futebol do Brasil, hein? Uma fornada, eu disse no primeiro tempo, tá pintando com tudo aí. Pode tentar o cruzamento, jogada individual do Caico, 2 em cima dele. Ele provou que se entrasse desde o começo do jogo, ia atrapalhar pelo menos as intenções do time adversário. O toque foi do Lozano, você viu. Pérez está até tranquilo. Olha o Caico aí, ó. Está enxuriçando a vida dos colombianos com vitalidade, habilidade e garra. O futuro do futebol brasileiro está por aí. Essa meninada que está pintando. Marquinhos, camisa 10 do Internacional, ele deu a falta. Falta em cima do Caico. Vai pintar o cruzamento em chuveiro na grande área do camisa 1. Comiso. Do América. Olha que bom lance. E virado o Elson atrás. Chega batendo o lateral da equipe do Internacional. Silas também não apareceu muito bem no jogo até agora, não. O Rincon, por outro lado, tá dando um banho aí no meio de campo. Falta do Elson e quase que ele expulsou o juiz. Vai levar vermelho, hein? Deu amarelo e ficou legal, de bom tamanho, porque quase que ele expulsou o juiz baixinho ali. Bandeirantes, o canal do esporte. Diga, Mário Sérgio, meu anjo da guarda. Você ia falar, eu te interrompi aqui. Não, o desespero, isso é lamentável, porque eu já passei por essa situação e sei o quanto é terrível você passar por um momento desse. É a volta para casa, é o fracasso dentro da competição. Então o jogador fica, e pode parecer que não ao leigo, mas o jogador fica muito depressivo, deprimido demais. Ele sente mais do que o próprio torcedor a derrota e o momento ruim que vive a sua equipe. Então, eu me coloco na posição desses jogadores e realmente eu fico triste, Datena. Acho que o Internacional e os seus jogadores, tem uma boa equipe, tem bons jogadores, pode se recuperar ainda no Campeonato Nacional. Mas o que está acontecendo hoje é muito ruim para o Internacional. Farmácia Il Drogas, com cheque para o dia do seu pagamento. Agora com manipulação de fórmulas. Gurgel 162. 12 minutos do segundo tempo. Tá 4-1 para o América. E o Inter precisava da vitória. O América bastava apenas um empate. Passa então o time do América com esse resultado a ser o terceiro colocado no grupo 4. O Flamengo em primeiro, o Nacional de Medellín que enfrenta o Inter na próxima sexta-feira. Ele e América e o Inter ficando de fora. Uma pena, hein, rapaz? Uma pena. Oi, Datena. Oi, Simone. Mais um convidado especial. A faixa nobre hoje está cheia de convidados especiais. Nós estamos na linha com o Otacílio Gonçalves. Infelizmente, primeiro, boa noite para você, Otacílio. E segundo, que coisa. Tá certo que sem desmerecer o Juventus, mas ninguém esperava aquela derrota do Palmeiras no último domingo, né? Boa noite. Ninguém esperava, né? Mas o futebol tem essas coisas maravilhosas que apaixonam mesmo por causa dessas coisas. A equipe que é líder do campeonato perde para a última colocada. Tá certo. Datena, tá com você, Otacílio. Bom, a gente considera também o Otacílio um grande treinador e uma grande figura, uma figura humana realmente extraordinária. A gente teve contatos espaços com o Otacílio na época do Falcão na seleção, mas conhece a honestidade, a competência, a tranquilidade do Otacílio, o bom humor que o Otacílio tem. A gente acha injusta uma crítica de parte, inclusive da torcida do Palmeiras, em relação a esse grande treinador. O Palmeiras é o primeiro colocado. Otacílio, fica difícil administrar todo esse tempo que o time não ganha título, né? Fica difícil dentro de campo, inclusive, passar isso para os jogadores. É um momento, às vezes, que acontece um desequilíbrio, né? A equipe vem num campeonato terminando um turno na liderança. Consegue um bom trabalho nesse primeiro turno. E está sujeito a perder alguma partida. E em um momento que joga em São Paulo, quase com aquela obrigação da vitória, sofre um empate, joga no campo defensivo, ataca, e de repente pela vaia, pelo apupo, o próprio jogador se equilibra e começa depois a errar o passe e a jogada técnica.
Ô, Tarsílio, não há como negar, isso está sendo divulgado todo dia, e que há problemas de relacionamento entre alguns jogadores do Palmeiras. Isso já está administrado? Você acha que não teve influência nenhuma em relação ao resultado como Juventus e não vai ter na sequência do campeonato, pelo menos do seu ponto de vista? Olha, isso aconteceu há 3 semanas atrás e no dia seguinte é terminado, né? Mas insiste ainda, né? É assunto que fica marcado por tanto tempo, né? Mas não existe mais nada. Cada vez que alguém da imprensa fala comigo isso, né? Eu até lamento, digo, olha, tá encerrado, não tem mais papo. É aquela história da tia que a sobrinha roubou a correntinha de ouro há 20 anos atrás, né? E quando tem alguma diferença, aquela lembrança, mas há 20 anos atrás eu vou comer correntinha, né? Então fica marcado sempre. Como gaúcho, você não deve estar gostando desse resultado absolutamente, né? Não, é uma pena, né? Um Internacional jogando uma partida decisiva para ele fora e todo mundo esperava uma performance melhor, sofrendo 4 gols. Aí eu acho que já terminou o jogo. Ô, Tarsílio, boa noite. Chapinha, né? Posso chamar de Chapinha, não posso? Tudo bem, Mário? Tudo jóia com você? Bem, obrigado. Família? Beleza. Tudo bem. Então, Tarsílio, você sabe, assim como eu sei também, mas o torcedor e o telespectador não sabe, você começou a sua carreira de técnico praticamente com a gente, né? Comigo, com o Falcão, com o Batista no Internacional. Você se lembra disso, né? Lembro, cara. Então, de lá pra cá você aprendeu muita coisa, evoluiu muito. Eu queria saber o seguinte, eu sei que você é um homem experiente, é um homem habilidoso com as palavras, sabe unir um grupo. Eu gostaria de saber como você se sentiu com a reação da torcida pedindo para você sair da equipe, da direção da equipe. Olha, Mário, sabe que ninguém gosta, né? É desagradável. Tá no jogo fazendo o trabalho e ouvindo a torcida gritar fora, fora. Agora, tu também, pela tua experiência, tu sabe que quem trabalha no futebol tem que aprender a engolir tudo isso. Senão não vai trabalhar no futebol. E principalmente o treinador, muito mais que o jogador. Porque o treinador aqui no futebol brasileiro pode ganhar 40 partidas. Perdeu a seguinte, cara, decisiva, ele é burro e vai embora. Então nós temos que conviver com essas coisas e manter o equilíbrio sempre, né? E jamais perder a cabeça e tentar que o grupo fique equilibrado também, porque quem vai resolver as coisas somos nós dentro do campo nas partidas. E a única resposta que tem no futebol é a vitória, o Mário sabe disso. Certo. Agora, o que é melhor para resolver os problemas do Palmeiras hoje? Um churrasco ou treinamento tático? Olha que bom lance, quase! Mas quase o 5º gol do De Ávila. Salva em cima da linha o becão do Internacional. Sérgio estava ali na linha. Quase gol da representação do América, hein? Vamos ver o escanteio e depois o Mário Sérgio complementa com o nosso querido Otacílio. Está aí muito gentilmente atendendo a gente. Vamos acompanhar esse escanteio do América na marca dos 19 minutos do segundo tempo. Os caras querem mais, hein? Olha o cruzamento aí na grande área, o corte de cabeça da zaga do Internacional. Tá em casa, Mário Sérgio. Já perguntei ao Tarsílio o que poderia resolver os problemas do Palmeiras, se porventura existirem. O churrasco ou treinamento tático? Bom, em primeiro lugar, Mário, eu vou dizer que lá no dia a dia e no grupo dos profissionais de futebol não tem problema, viu, Mário? Tanto que a equipe, apesar que fala em crise, é a equipe que ganhou o primeiro turno e está na liderança do campeonato. O problema aparece em função de uma derrota, mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Então, o mais importante que eu acho, Mário, e tu sabe também disso, nós hoje fizemos o primeiro treinamento tático, depois de quase 3 semanas. Foram só jogos, viagem e concentração. Agora um bom churrasquinho faz bem também, né? Um abraço, Tarsílio, obrigado, hein? Outro, até mais. Bom, na realidade o Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Bragantino amanhã. Ô Tarsílio, boa sorte pra você, que você merece, hein? Obrigado, até a hora. Escanteio pro time do América que tá procurando mais um golzinho aí. Já tem 4, pra que mais um também? Chega, né? Corte do Elson que tava aqui atrás. Ele quem vem buscar jogo. Esse é o Escobar. Camisa 10 do time americano. Elson, autor do gol do Internacional. Mário Sérgio está amassando todos os papéis que existem por aqui. Esse barulhinho está ouvindo aí no fundo. Pelos potentes microfones que o Serginho ligou. Silas.
Vamos lá, Inter, vamos diminuir esse marcador. Com o Daniel. Talvez a bola saindo ali pela linha de fundo. A abertura da câmera não deu para ver, realmente. A arbitragem apontando aí em favor do Internacional. Tem muita gente reclamando aí que não foi executado o hino nacional brasileiro, hein? Elson. Bom toque ali do meio. Você escreveu um pergaminho aqui, Marcelo. O que significa isso aqui que você escreveu? Foi você que escreveu ou não, né? Isso foi a informação passada pelo Otávio Muniz, que ele esteve na Colômbia, né? E ele diz que o primeiro hino foi o hino da região onde fica Cali, Baía de Caucá, certo? Na sequência, um pedaço do hino da Colômbia. O terceiro foi um toque de silêncio, talvez um protesto pelo que está acontecendo na Colômbia. E quando a equipe da Colômbia esteve no Brasil, aí pode ser uma represália em função do comportamento nosso também em relação ao hino deles. Não foi tocado o hino da Colômbia. Então fica aí também um protesto por parte dos colombianos. Né? Então tá na cara aqui, o toque do silêncio foi em protesto no lugar do hino nacional brasileiro. Só pode ter sido isso. Correto. Já que não foi executado aí, correto, não executaram lá. Bem, isso fica a nível diplomático, né? Estamos tentando apenas explicar. Vamos entrevistar o Fernando Henrique Cardoso. Será que ele está nos ouvindo? É o mais habilitado para responder. ...22 minutos de partida no segundo tempo... ...e o Caico, meu amigo... ...vou te contar uma coisa... ...pelo menos movimentou o jogo no meio de campo do Internacional. Amanhã, 9 da noite, na faixa nobre... ...direto do Rio de Janeiro, Vasco e La Coruña... ...Luciano Gerson, Eli e Adson... ...a despedida do grande Roberto Dinamite... ...se valeu como valeu, Roberto... ...tem Zico, tem Bebeto, tem Mauro Silva... Tem um monte de craques para você. É uma constelação, hein? Bandeirantes, o canal do esporte. Imagine uma cor. O chuveirão faz na hora com garantia Coral. Mais para você. O Chico daqui a pouquinho com o Jornal da Noite. E na sequência, o Flash sempre muito agradável com a Amaury Júnior para você. Não perca, hein? Estamos já com 23 minutos. 23 minutos. 24 agora. Segundo tempo de partida, Pascoal Guerreiro, Cali na Colômbia, ao vivo pela Rede Bandeirantes. E aí mais uma alteração no time do Inter, Mário. Número 17, Rudney, da equipe do Internacional. Fica difícil, inclusive, para o Enio Andrade tentar alguma coisa. O time do Inter esteve irreconhecível. Quase impossível. Quando eles saíram daqui para jogar essas partidas decisivas na Colômbia, eles sabiam de antemão que pegar um adversário qualificadíssimo, jogando em casa, com o apoio da sua torcida e precisando vencer para passar a próxima fase da Libertadores. O jogador já saiu desanimado, né? E vivendo os problemas que vive, de crise, vaia do torcedor. O último jogo eu presenciei em loco, testemunhei em loco o que aconteceu, os acontecimentos, a torcida do Internacional revoltada com o rendimento da equipe, pedindo a saída de jogadores, Maurício, Gerson especificamente. Jogadores foram apupados na saída também do campo, outros jogadores. Então fica difícil, né? O momento é muito delicado. Na cara do gol, pênalti, hein? Será que o juizão vai dar? Será que o juizão vai dar ou não vai, não? Sei lá, me pareceu pênalti em cima do Cabreira. O que você achou ali, Marcos? Foi pênalti. Vamos ver, vamos conferir o lance. Temos que ser imparciais, né?
Ele tocou o camisa 13, visava a bola. Impediu a ação do jogador, né, que já tinha feito tudo. Se o juiz fosse ao pé da letra e se não tivesse 4-1, ele daria o pênalti. Ele não pegou com a mão, mas bateu com o corpo nos pés do jogador do adversário. Mas então, como vive um momento delicado internacional, é bom que os dirigentes tenham equilíbrio nessa hora, o torcedor também, certo? A união é importante num momento difícil como esse. O Internacional sai de uma competição importante para o torcedor principalmente, mas vai começar uma outra tão importante, que é o Campeonato Nacional. Então é hora de tentar reformular a equipe até com novas contratações. Tem um jogador importante que é o Kaique, um jogador que surgiu nas divisões básicas. Outros jogadores que vêm de baixo aí podem ser aproveitados. Esse jogador foi uma surpresa agradável, o Daniel. E daí partir para um novo time e disputar o Campeonato Nacional, como normalmente a equipe do Internacional faz em todos os campeonatos em que participa. Sempre com destaque. Esse cara entrou bem no jogo, hein? É o da Silva. 9 do América, passa a bola pelo Elson. O Escobar tentou. Marquinhos tenta travado. O Álvaro está ali na esquerda. O Lozano é quem recebeu agora. Maurício ainda combate aqui atrás. A fera. Olha a fera. O Rincon. Vai meter em cruzamento. Vai meter em cruzamento. Deixou na saudade o primeiro. Também não é todo dia que é dia santo, não. Silas. Escondido no jogo. Capitão da equipe brasileira. Até o Caico. O lance do Caico. Para o Maurício. Caico se desmarcou aqui embaixo, está fora do teu vídeo. Esse é o Marquinhos. Olha o chuveiro na grande área. Demorou demais, acabou saindo. Para o Caico, quando ia tentar ajeitar, não deu certo. Agora os caras estão tocando de calcanhar, estão fazendo graça. Esse é o Rincon. Toca no meio com muita habilidade o time da Colômbia. Cabreira. Rincon. Jogando no seu sistema defensivo na Bandeirantes, o canal do esporte. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. 28 minutos, segundo tempo de partida. Pascoal Guerreiro, Cali, Colômbia. Ao vivo da faixa nobre do esporte pela Rede Bandeirantes. Para o amigo de todo o Brasil, ligado aqui na gente. Amanhã na faixa nobre, Vasco e La Corunha. Direto do Rio de Janeiro para você. Despedida do Roberto Dinamite. Bebeto e Mauro Silva, Zico pelo Vasco. Luciano transmite, o Gerson comenta. O Eli e o Adson fazem as reportagens. Salgodeiro, representante para a região Sarmento. Fone 0144-330733, Marília. E Otávio Muniz. Ao vivo, aqui na Band para você. Escobar. De Ávila, da Silva. De Ávila é o caminho. Da Silva tentando o toque. O time do Maturana tá matando a pau. Ih, rapaz, recebeu, tentou a bicicleta. Seria um grande lance do da Silva, que estava no banco, também não sei porquê, hein? Entrou com moral o camisa 9 do time colombiano. Vale a pena a gente ver esse lance de novo. Quer ver a bicicleta? Foi meio de meia roda, mas valeu. Bandeirantes, o canal do esporte. Fricote, bombom cheio de fricote. Olha o Inter aí. Apenas o escanteio no desvio do Cassiani. Internacional com Rudney. Pode tentar aí pelo menos diminuir o resultado negativo, o resultado adverso de 4-1. Maurício tá ali na grande área. Esse camisa 10 aí é o Marquinhos. Tá desanimado o time gaúcho, também não é pra menos, né? Aqui na entrada pro Marquinhos, jogada ensaiada do meio da rua. Pega o goleiro, larga e pega de novo. Teve até tempo para levantar, fazer uma graça, acender um cachimbo e sair jogando. Esse é o Rincon. Marquinhos tentou a pegada. O Escobar, camisa 10. Inter toca a bola com o Daniel. Silas. Elson, autor do gol do time do Inter.
Maurício, em cima dele o Cassiani. Fecha bem o Lozano, só tem colombiano ali atrás. Eles estão literalmente em casa. O time da Colômbia está jogando literalmente na sua casa. Você falava do Dávila, do da Silva. O da Silva ele não joga, eu vou te explicar por quê. O jogador que saiu, o Ferreira, é um jogador de mais velocidade, um jogador de chute muito forte de fora da área. E esse time da Colômbia é um time que se aproxima do ataque, ele vai em bloco, ele age em bloco sempre, tanto nas ações defensivas como também nas ações ofensivas. Então, por isso, é necessário um jogador de velocidade na frente. E o da Silva não, o da Silva é um jogador de presença na área. Já que as jogadas acontecem esporadicamente pelo fundo, ele fica praticamente sem função. Então, por isso, a estada dele no banco. Quando o time da Colômbia precisa de jogador com presença na área, aí ele é usado. Por isso, ele entrou no jogo. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Noite com o Chico Pinheiro para você. E depois tem o Flash com a Mauri. Sequência da programação da Rede Bandeirantes para todo o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Tramontina, não dá outra. Quem conhece ferramenta, prefere Tramontina. 32 minutos, segundo tempo de partida. Cali, Colômbia, ao vivo. Taça Libertadores da América, Rede Bandeirantes. Parece que não passa o tempo, parece que esse relógio parou aqui. É que tá difícil mesmo. Estamos tomando de 4-1, rapaz. O time colombiano não para em campo, não. Esse é o camisa 10, Escobar, Lozano à sua direita. Ninguém do Inter aparece no vídeo, aparece agora na abertura da câmera. Lozano tenta a direita. Cabreira. De calcanhar na cara do gol. Tá fazendo muita graça o time da Colômbia. Sorte do Inter, né? Que tá perdendo só de 4. Que podia estar mais, viu? Do jeito que tá desajeitada a casa ali. Infelizmente não cumpre uma boa partida o time de Porto Alegre. Ferimento completo do Escobar. Tava na cara do gol. Bandeirantes, o canal do esporte. Trucão, agora na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 574, Álvares Machado. Próximo sábado, amistoso Internacional. E que amistoso Internacional para ninguém botar defeito. Morumbi, São Paulo e Sevilha. Sevilha do Diego Armando Maradona. Transmissão será do J. Júnior para os amigos de todo o Brasil. Marquinhos. Pode fazer mais um golzinho. O Caico trava a jogada, demora, tocou. Gol! Gol do Brasil! Rudney, camisa número 17. Vai para a rede o Internacional. Na marca dos 34 minutos. 34 minutos do segundo tempo. Aí é o caminho, Inter. 4-2, que pena, que pena, que pena, que tem pouco tempo para acabar o jogo. Mas quem sabe podemos até diminuir um pouquinho mais, que os caras também estão brincando em campo, hein, Mário? Você observou bem, o time da Colômbia está brincando, mostra que não tem seriedade. Um time que sempre foi disciplinado e por ser disciplinado consegue as suas vitórias, hoje está mostrando que é um time que pode, de repente, relaxar dentro da partida. Então, está dando chance ao Internacional de diminuir a contagem. E isso é bom, porque fica menor o impacto da derrota, né? Fica menos sofrido para o torcedor. E eu espero que o Internacional, com sinceridade, espero sinceramente que o Internacional diminua ainda mais, porque isso deixa o torcedor menos insatisfeito. Os dois garotos que entraram em campo, né? O Caico e o Rudney. O Enio mexeu dentro do que podia, mexeu bem, colocou o time mais para frente, arriscou, abriu mais a sua defesa. O seu meio campo não está fazendo uma boa partida, não tem o poder de marcação adequado para jogar contra essa equipe da Colômbia, que é muito forte no setor de meia cancha. Arriscou tudo que podia e consegue 2 gols. De longe uma paulada. Escanteio para o Internacional. Quem sabe agora o tiro foi do Célio Silva. Quem sabe agora o terceiro gol do Inter.
Vamos fazer figa para pintar o terceiro gol do Internacional. 4-2 para o América em cima do Inter. Vai pintar o terceiro gol do Internacional. Cruzamento aí na grande área. Não foi dessa vez ainda não. Tem tempo em 36. Bandeirantes, o canal do esporte. Jomani, pensou areia e pedra. Jomani tem em Prudente. Entrega imediata. Fone 227423. Chico Pinheiro está preparando para você as notícias do Brasil e do mundo. No Jornal da Noite pela Rede Bandeirantes. Nossa próxima atração. Inter vai buscar o seu terceiro gol. Vai sair o terceiro do Inter. Não saiu ainda. Que pena, hein? Que estão correndo o Caico, o Rudinei, enfim. Esse garoto Caico deu outra movimentação no meio-campo do Internacional. Entrou pelo menos com jovialidade na proporção que o time do América parou de marcar ali no meio de campo. O Rudinei também entrou muito bem no jogo, deu mais velocidade. Eu falava antes de começar o jogo que esse jogo ia depender muito da atuação do Maurício para o Internacional ter sucesso. O Maurício não jogou. E não jogando comprometeu a peça ofensiva. Comprometendo a peça ofensiva, o Internacional teria dificuldades, principalmente em prender a bola no ataque. Certo? O Rudinei entrou, deu mais movimentação, o Maurício continua no campo, mas não tem uma boa atuação. E é um jogador experiente, jogador de força, que poderia ser de grande utilidade e não foi dentro da partida. Corte do Célio por baixo. Está jogando a zaga do Inter. Elson. Fez o primeiro gol do Internacional. Daniel. Luta do Caico ali no meio de campo. Bola espirrada. Pinga. Recebeu do Silas e é o Silas quem vai tocar para ele, Pinga. Agora tá marcando o time do América. Acordou, né? 4-2 para o América em cima do Internacional. O América vai conseguindo a sua classificação. Joga pelo empate. O Inter precisava da vitória, mas infelizmente hoje não estava numa boa jornada, não. Pérez. Lozano. Toque para o Escobar. Corte do Pinga pela zaga do Internacional. Silas vai recebendo. Silas também não fez uma boa partida, hein? Não fez. Então nós tiramos dessa equipe do Internacional algumas peças positivas, né? O Daniel, os dois zagueiros são ótimos, o Pinga e o Célio Silva. O Elson é um jogador que pode ser aproveitado futuramente. O Rudinei e o Caico já foram citados. Eu acho que daí o Internacional pode partir percorrendo um ótimo caminho para chegar a um campeonato nacional com êxito absoluto. Lateral bola para o time do América. Estamos partindo para o encerramento do jogo. 38 minutos do segundo tempo. Direto do Pascoal Guerreiro em Cali, Colômbia. Ao vivo, Libertadores. Mas eu estou confiante do resultado de pelo menos mais um golzinho para o Inter. Vamos torcer para esse golzinho pintar. Como disse o Mário Sérgio, ameniza o impacto, né? Fica mais bonito para trocar em miúdo. Esse cara matou no jogo inteiro o tal de Rincon. É muito bom, né? Joga barbaridade. Excelente jogador. Executa com perfeição todos os fundamentos. É um jogador veloz, é um jogador de marca. Enfim, um jogador completo esse Rincon. Camisa número 14 da equipe do América. E aí o Caico agora pisou na bola. 40 minutos, faltam 5 minutos para terminar a partida em que o Internacional perdeu aí a chance de manter acesa a chama da conquista da terceira vaga nesse grupo 4, que já tem Flamengo e Nacional de Medellín classificados, que vai tendo agora a sua terceira equipe, que é o América de Cali, na Colômbia. Havia pedido o Maurício camisa 7, fica reclamando, o Bandeira deu e a arbitragem está confirmando. E eu confirmo para você também amanhã na faixa nobre do esporte, 9 da noite, Vasco e La Coruña. Jogaço, hein? Despedida do Roberto Dinamite. Valeu, Robertão. Luciano do Vale, Gerson, o canhota, Eli e o Adson. Toque pro Silas, está tentando comandar o lance de longe, quem sabe. Vai pintar cruzamento. Vamos, Caico! Você merecia um golzinho, Caico. Daniel ainda requentou
aqui. Parece que pegou no jogador do América. Acho que não pegou, não. Acho que não pegou, não. Foi ilusão de ótica. Apenas o tiro de meta. E o Comiso reclamando. É baixinho o cara, hein? O goleiro é baixinho. Pra goleiro até que é baixinho. Ele é mais alto que o Hábito, que também não é vantagem pra ninguém. Comiso, que foi jogador do River Plate, né? Que perdeu pro Cruzeiro aquela fatídica partida em que o Cruzeiro foi agredido pelos jogadores do River Plate, pelos torcedores, um terror. Aí ele foi pro América, despacharam o Comiso pro América. Indica aí, bate de perna direita, o tiro de meta. No meio de campo, Lozano até Álvares. Pérez. De Ávila. É bom jogador esse baixinho, camisa 7. Célio Silva em cima dele. O toque final foi do colombiano, eu vi daqui. Não adianta reclamar não, que foi apenas o tiro de meta. Tá certo a arbitragem. Libertadores, ele deu escanteio. Eu vi pegar no baixinho ali. Ele tinha até reclamado. Eu vi pegar no baixinho. A bola pegou no baixinho. Todo baixinho é encrenqueiro, enjoado esse camisa 7. Olha lá, ó. Silas está reclamando. Foi tiro de meta. Mas agora a Inês já é morta. Marcou, marcou. 42 minutos a 3 do final do jogo. Libertadores da América, Cali ao vivo para você. Cruzamento na grande área. Olha o Rincon. Ai, meu Deus do céu. Que habilidade desse Rincon, que está correndo também desde o começo do jogo, hein? Não só habilidoso, mas também um jogador de muita raça, muita luta. Escobar, camisa 10, cai aqui pela beirada do gramado para cobrar o escanteio, vai passar pelo Fernandes. O amigo Fernandes também hoje não estava no ponto. Ele que é um goleiro que faz defesas consideradas impossíveis, né? Ou quase impossíveis, e que salvam o clube que ele está jogando. Hoje também não teve uma grande atuação. Como disse o Mário, alguns se salvaram desse resultado negativo do Internacional. 4-2 até que está de bom tamanho para o Inter. O América resolveu parar de jogar. Foi a sorte do Internacional. Internacional que tem uma grande tradição no contexto esportivo brasileiro e no contexto esportivo mundial também. Grande Internacional de Porto Alegre. E se despede, infelizmente, da competição com resultado negativo. Daniel. Pinga vai levando. Caico tem o domínio de bola. O lançamento sai com defeito. Fica para a zaga do América. Amanhã tem Vasco e La Coruña na faixa nobre do esporte para você. Vai ser um jogão, hein? Vamos lá, Inter. Quem sabe mais um golzinho, Inter. Quem sabe mais um golzinho, Inter. Daniel na cara do gol. Perdeu o tempo da jogada. Meteu a bola direto para fora. O goleirão tá apontando aí o tiro de meta. Vamos ver se a arbitragem se equivoca e dá escanteio. Falei? Eu também foi tiro de meta, acho que essa bola. Não chegou a pegar no colombiano. Mário Sérgio acha que pegou. Ele só franziu a sobrancelha e acha que pegou. Não pegou, vai. Quero discordar do meu amigo, né? Não, ele pegou. Achei que não pegou, mas pegou. Enfim, parece que é meu anjo da guarda, Mário Sérgio. 44, vamos torcer para esse gol do Internacional. Estamos aqui com a bandeira do time gaúcho, ó. Cruzamento na grande área, fica nas mãos do Comiso. Parece que vai terminar 4-2 mesmo, né, Mário? Vai com justiça. A equipe do América de Cali mostrou novamente, ratificou a sua condição de grande equipe, muito bem entrosada em todos os seus setores, uma equipe forte, tem criatividade também, muito bem dirigida, variação de jogadas muito grande. Ela já tinha demonstrado isso aqui quando veio ao Brasil jogar contra o Flamengo e contra o próprio Internacional. E com isso fica demonstrado aí que você pode alterar a forma da tua equipe jogar e não ficar naquela mesmice, naquela repetitividade. E foi isso que mostrou o seu técnico Maturana ao colocar a equipe fazendo a linha de impedimento quando jogou fora de casa e dentro de casa abriu mão desse expediente.
40 minutos do dia 24, a gente lembra que hoje, na faixa nobre do esporte dessa quarta-feira, teremos Vasco e La Coruña com transmissão do Luciano do Vale, a despedida do Roberto Dinamite, e o Internacional, infelizmente, também se despede da Taça Libertadores.